Bem-vindos à retrospectiva do ano da Fingraphs.com. Nessa edição, vamos rever as tendências de longo prazo em curso para diversos ativos. Vamos começar com moedas. Este é um mosaico semanal da Fingraphs.com para os pares euro-dólar, libra-dólar, dólar-iene e dólar-franco suíço. O par euro-dólar ainda está em tendência de baixa no longo prazo, podendo chegar à paridade ao longo dos próximos trimestres. O par libra-dólar também está em tendência de baixa e tem um pouco mais de potencial, possivelmente em torno de 1,40. O dólar-iene ainda está subindo. A meta foi muito estendida e impulsiva demais, mas existe a possibilidade de superação da marca dos 130 ao longo dos próximos trimestres. Finalmente, o par dólar-franco suíço também continua subindo e nos primeiros trimestres deste ano deve chegar a 1,05. E passando para os pares cross. O euro franco suíço ainda está em tendência de baixa. A correção para cima tem sido muito resiliente, o que significa que agora está neutra e não mostra metas. A taxa deve ficar acima de 1,10 para que uma tendência de alta seja criada. Até lá, a tendência ainda é de baixa no longo prazo para o par. O par euro-libra ainda está em queda, mas atingiu um certo nível de exaustão. O potencial de queda para o par libra-dólar provavelmente é mais importante do que diante do euro. Por isso vemos essa exaustão. O par euro-iene ainda está em correção para baixo e tem atingido suas metas de correção. Espera-se que o par agora reestabeleça a tendência de alta nos primeiros trimestres deste ano. Para o par dólar australiano, dólar neozelandês, parece que o carry trade se esgotou e a situação é praticamente neutra no momento, com uma tendência de queda impulsiva. O yuan chinês, após o corte da taxa, está se valorizando e ainda há potencial para os próximos trimestres. As commodities e as moedas atreladas ao petróleo ainda estão fracas diante do dólar. Nós prevemos um pouco mais de potencial, ou pelo menos uma tendência de queda para os dólares americano, australiano, neozelandês e mais potencial para o dólar americano diante do dólar canadense, da coroa norueguesa, do rublo, do real e do peso mexicano. Essas tendências foram estendidas e podem se esgotar nos próximos trimestres do ano, mas ainda não acreditamos que elas já chegaram a esse ponto. Em se tratando de taxas, as taxas de referência para títulos do governo de 10 anos estão aumentando nos Estados Unidos. Aqui vemos as taxas para títulos do governo de 10 anos no longo prazo. Elas são mais um indicador de inflação e de expectativa de crescimento. No momento, em nosso gráfico semanal, todos os títulos dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão ainda estão em tendência de baixa. Somente em nossos gráficos diários notamos uma potencial reação nos Estados Unidos e na Alemanha. A situação é praticamente neutra no Reino Unido e ainda de queda no Japão. No momento, ainda estamos muito defensivos em relação a um aumento forte da taxa no longo prazo. Talvez ainda existam algumas incertezas sobre as perspectivas de crescimento. Portanto, vamos falar sobre outros títulos de ETFs. E-shares para títulos do governo americano de 10 anos, E-shares para títulos corporativos, E-shares para títulos de alto rendimento e E-shares para títulos com proteção contra a inflação. Estes gráficos semanais de longo prazo mostram que os mais fortes ainda são os títulos do governo de 10 anos, que ainda são considerados mais seguros. Os títulos corporativos têm sido corrigidos e correm risco de ficar abaixo das metas de correção, o que poderia desencadear uma venda generalizada. Portanto, há algum risco para os títulos corporativos. Os títulos de alto rendimento muito mais baixos. Eles sofreram uma queda agressiva e o movimento ainda não parece ter terminado. É interessante também notar que os TIPS não estão se movendo, o que significa que as pessoas não estão buscando muita proteção contra a inflação.
Em se tratando de commodities, podemos ver que o ouro ainda está em tendência de baixa e quase atingiu suas metas. O metal poderia iniciar uma reversão em 2016, mas no momento ainda não chegamos lá. E teremos muita cautela. É interessante notar que o cobre, que poderia ser um indicador para o crescimento da economia, tem seguido a tendência de queda do ouro e ainda não está mostrando qualquer sinal de reversão. Por isso, nossa posição também é muito defensiva no momento. O Brent ainda está em queda, portanto ainda não vimos uma venda generalizada total. Apesar das metas impulsivas, talvez vejamos uma recuperação. Mas a tendência de queda no longo prazo para o Brent ainda não chegou ao fim. Finalmente, em se tratando de agricultura, ouvimos muita conversa sobre o El Niño e uma recuperação das commodities soft e agrícolas. No momento, a tendência ainda é de queda e ainda não vemos muitos sinais de recuperação. Passando para as ações e, em primeiro lugar, para as ações norte-americanas, podemos ver que o S&P ainda está subindo e praticamente esgotado, mas a tendência ainda é de alta. Este não é mais o caso para os ETFs RSL 2000 e Guggenheim, igualmente classificado como o SP 500. Tivemos alguma deterioração na estrutura do mercado. Entretanto, parece que os fatores fortes por trás do Nasdaq 100, alguns gigantes da internet, ainda estão mostrando muita força. Eles ainda estão em tendência de alta e com muito impulso. Nós acreditamos que isso ainda possa continuar nos primeiros meses do próximo ano, pelo menos. Em se tratando dos índices europeus, as ações do DAX e do Dow Jones tiveram uma correção muito agressiva desde a primavera, mas ainda estão em tendência de alta. Essa correção para baixo talvez traga algumas oportunidades para o novo movimento de alta este ano. Nós estamos um pouco mais preocupados com o FTSE 100. É importante lembrar que há muitas ações de minérios e petróleo cotadas no índice, e até o momento a meta de correção foi superada para baixo. Apesar de acharmos essas metas muito agressivas, elas mostram que há alguma fraqueza no FTSE em comparação com outros mercados europeus. Nossa previsão para os mercados suíços é de correção para baixo. O processo ainda não chegou ao fim, mas esta poderia ser uma boa oportunidade para comprar antes que a tendência altista comece. Na Ásia e nos mercados emergentes, o Japão ainda está em tendência de alta. Como os Estados Unidos, já está praticamente esgotado. Mas o Abenomics deve apoiar essa tendência, pelo menos pelos primeiros meses desse ano. Em Xangai, a correção foi muito agressiva em 2014. Há um esforço para uma nova tendência de alta que está sendo considerada como correção no momento. Um olhar mais atento mostra que seria necessário um movimento impulsivo nos nossos gráficos acima de 4,350 para reiniciar uma forte tendência de alta. Mesmo assim, essa é uma situação construtiva e estamos considerando. Outros mercados emergentes ainda estão em uma tendência de queda agressiva, que poderia continuar em 2016. A Austrália alcançou sua meta de correção e seria uma boa opção para a compra de uma stop loss abaixo dessa meta. Em setores sensíveis a juros, as finanças, apesar da perspectiva de aumento da taxa nos Estados Unidos, ainda estão se consolidando. Se confirmados, os aumentos das taxas e as perspectivas de crescimento para este ano podem trazer uma recuperação, mas ainda é um pouco cedo demais para se posicionar. Alguns dos raros setores que tiveram um ano positivo em 2015 foram o de consumo e de tecnologia, que ainda estão mostrando tendências de alta e algum potencial para 2016. Os setores industriais que não conseguiram confirmar o crescimento em 2015 ainda estão corrigindo para baixo
E ainda é preciso cautela nessa área, pelo menos ao longo dos próximos meses. E mudando o assunto para commodities, vamos falar sobre os materiais que ainda estão em queda e acabaram de romper suas metas de correção. As metas talvez fossem bem agressivas, mas certamente mostram alguma fraqueza em comparação com outros setores. O índice Gold Bugs ainda está em queda e no momento está cerca de 80% abaixo dos seus picos. E a liquidação poderia derrubá-lo abaixo de 90%. Portanto, muita cautela nessa hora. O setor de energia ainda está em queda e há potencial para mais. Ainda não tivemos venda generalizada. As energias renováveis só tiveram uma correção e devem encontrar algum suporte nessa faixa da meta de correção para baixo. Nesse sentido, talvez vejamos uma arbitragem interessante entre a energia global e o setor de energia alternativa. E encerrando, vamos dar uma olhada nos setores de consumo básico, que ainda estão em alta e bastante defensivos neste mercado sobrevalorizado, mas devem ganhar algum impulso este ano. Nós tivemos alguma realização de lucros em biotecnologia e também refletiu no setor da saúde. O setor da saúde, em geral, ainda está em alta, mas é preciso um pouco mais de paciência para investir. Os aumentos das taxas de juros este ano, o setor de utilitários está em correção e não será favorecido em 2016. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados à Dukascop TV para mais notícias e previsões financeiras. Obrigado pela audiência e até mais. Many thanks. Bye bye.